paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos começar a fazer mais um vídeo sobre as festas de Deus. Por que é importante se meditar nas festas? Porque a festa ela vai te dar um pano de fundo para todas as coisas que vão estar escritas em Apocalipse e nos profetas. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para os irmãos se inscrever no canal. Vai estar no botãozinho embaixo onde vai estar escrito se inscrever. E também dar um curtir no vídeo, para que o nosso canal possa estar crescendo. Também curta a página, né? O Reino de Deus. O primeiro ponto que a gente vai ter é a festa da Páscoa. Essa festa da Páscoa, chamada no hebraico Pessah, que quer dizer passagem, né? Onde diz na própria lei que Deus passará por vós. Então os israelitas eles tinham que sacrificar um cordeiro, e pelo sangue desse cordeiro o povo não ia receber dessas pragas. Então você está vendo um cordeiro dando vida para que o povo não morresse, né? Um cordeiro dando vida para que houvesse vida entre eles. E através do derramamento desse sangue, houve um sinal nas casas dos israelitas para que eles não fossem mortos. Então é por isso que João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê como o João está apontando para a Páscoa, o cordeiro, porque havia um cordeiro que morria na Páscoa. Então o João, olhando para o meio do Espírito, ele tendo em mente também Isaías 53, você vê que ele somou com isso. Porque Isaías 53 fala que ele foi entregue como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Então você vê a expressão cordeiro aparecendo em Isaías 53, está linkando com o quê? Com a Páscoa para nós. E fala o seguinte, que ele derramou o seu sangue, né? Derramou a sua alma por expiação do pecado. O tremendo dessa festa, Deus está mostrando as coisas futuras aqui. Porque você vê que o cordeiro tinha que ser sacrificado na tarde do dia 14 e na noite do dia 14 para o dia 15, o povo ia o quê? Comer pães ázimos e celebrar a ceia de Páscoa, chamado Seder de Pessah. Isso está apontando para quê para nós? Para a saída do Egito. Porque naquela noite Deus passou pela terra do Egito e quando Deus viu aquele sangue na porta, os israelitas foram salvos da ira de Deus. Isso é um contexto extremamente profético para nós, para quando? Para o fim dos tempos, para o Apocalipse, porque ela fala de um selamento. E você vê que no Novo Testamento, quando você olhar para o Novo Testamento, você vai olhar para onde? Para as festas de Deus, para todo esse contexto das festas, porque você tem duas formas de olhar para a lei. Então, quando você tira o véu de Moisés, você passa a ver a glória de todas as coisas que estão na lei. Você não passa mais a ver a sombra, mas as realidades. Então, os sacrifícios, as festas vão estar apontando para quê? Para as coisas futuras, para Cristo e sua igreja. Então, quando você olhar para 1 Coríntios, falando da Páscoa, você vai ver que vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo fala: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Está vendo a expressão massa aqui? Massa quer dizer pão. Como sois de fato sem fermento. Então, esse pão aqui vai ser um pão ázimo. Como sois de fato sem fermento. Então, nós somos esse pão sem fermento. E esse pão é o quê? O corpo de Cristo. Pois também Cristo é nosso cordeiro pascal que foi imolado. Ele está nos mostrando que Cristo é aquele cordeiro pascal. E isso vai bater com as palavras de Jesus que diz, né? Que aquele que comer da minha carne terá vida eterna. Então, quando Cristo falava assim, que aquele que comer da sua carne tem vida eterna, ele estava fazendo com que você fosse até a lei e olhasse que a carne de um cordeiro foi dada no dia que eles saíram do Egito e por meio do sangue daquele cordeiro, o povo não foi destruído. Na lei, quando você olha com o véu, você está vendo apenas um simples cordeiro morrendo. Mas quando você olha para a glória da lei, que é essa face de Moisés sendo tirado o véu, você está vendo que aquele cordeiro está apontando para Cristo. Por isso que em Apocalipse você vai ver um cordeiro, que é o cordeiro que foi morto, mas agora ressuscitou. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, assim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, olha a revelação que Paulo está nos dando aqui. Que o fermento aponta para a maldade e para a malícia, ou seja, o pecado. Então, quando você tira o fermento, você está tirando a maldade e a malícia. Ou seja, você está tirando o pecado da sua vida. Então, isso está apontando para nós aqui no Cordeiro morrendo. Então, o Cordeiro morre, tira o pecado dos homens. E aqui, durante 7 dias, o povo vai aprender a tirar seus pecados, né? Deus está ensinando, instruindo o povo a ser como um pão sem fermento, ou seja, um pão sem pecado. E quando você olha em Romanos, Paulo vai dizer a seguinte frase, Romanos 5, a partir do verso 6, diz exatamente assim para nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, você está vendo aqui Cristo dando a vida. Cristo ainda nós sendo fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, você está vendo aquele cordeiro sendo morto e agora dando vida para esses aqui, para esses que eram ímpios. Verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser
que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A frase-chave está aqui em Romanos 5, verso 9, que diz assim: logo muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando Paulo fala isso, ele está em mente com o quê? Com o dia da saída dos israelitas do Egito. Por quê? Porque quando os israelitas estavam no Egito e Deus começou a tirar as pragas no Egito, você vê que na última praga, quando o exterminador ia passar sobre a terra, eles tinham que matar aquele cordeiro, ou seja, um cordeiro estava dando vida para o povo, para que o povo não morresse, e através do sangue daquele cordeiro, o povo ia ter que colocar nos umbrais da sua casa, para que o exterminador não tocasse neles. Ou seja, através do sangue daquele cordeiro, o povo estava sendo justificado, e isso está apontando para nós para o futuro. Então essa é a revelação que a gente vai ter aqui nesse ponto aqui. Então isso tudo vai estar aparecendo aonde? Na Páscoa. E assim como no contexto da saída dos filhos de Israel do Egito, aconteceu todas essas coisas, isso está apontando para o futuro para nós, porque antes do povo sair do Egito, eles tiveram que ser justificados nesse cordeiro aqui. E a gente vê que a Escritura fala que o povo e os principais sacerdotes iam entregar o Messias, né? Como o próprio Messias fala, que a Escritura falava sobre essas coisas. Então, quando vocês verem aqui na Páscoa, você vai ver que quem entregava o cordeiro para ser morto era o próprio povo, que entregava para os sacerdotes fazer o sacrifício. Então a própria lei já testificava que os sacerdotes e o povo iam entregar o cordeiro para ser morto. Só que por causa disso o povo ia estar recebendo o que? Justiça. E não só o povo de Israel, da primeira aliança, mas também os gentios, né? Então toda essa revelação está aqui na Páscoa para nós. E quando você olha para a segunda festa, você vê que aqui é um ciclo, né? Então o povo tinha que se circuncidar aqui, para que pudesse celebrar da Páscoa. E ele celebrando da Páscoa, ele ia ser obrigado a passar pelas primícias, pelo Pentecostes, pelas trombetas e pela expiação. Por tudo isso ele ia ter que passar. Então por isso que Paulo fala que todo aquele que se deixa circuncidar vai ter que guardar todas as coisas que estão escritas na lei. Porque se o homem se circuncidasse e não guardasse a Páscoa, ele morreria. E da Páscoa ele tinha a obrigação de ir para onde? Para as primícias. E das primícias para o Pentecostes, depois para trombetas, expiação e cabanas. Isso era a obrigação do povo. Era o ciclo de obras anuais do povo, né? Você tinha aqui 7 pontos: Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e cabanas. A segunda festa, o segundo tempo determinado, vai ser quem? As primícias. Essa expressão festas, quando você olha para Levítico 23, vai dizer o seguinte: diz assim para nós: diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Quando você pega a expressão festas aqui, no original, você vai ter a expressão moed. E essa expressão, ela não significa literalmente festas, mas o que ela significa? Você vê que dentro dessa expressão moed, você vai ter a expressão, você vai ter a palavra ed, que é essa daqui, que no hebraico significa testemunha. Então é como se fosse testemunhas de Deus, essa expressão. Mas o significado principal da palavra significa tempo determinado. Então não é necessariamente uma festa, mas sim é um tempo determinado. No quarto dia Deus diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações e para os dias dos anos. Então essa palavra estações aqui, você vê que também é a palavra moed. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que está um pouquinho diferente. Diz assim: disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias dos anos. Então você pode ver que essa palavra aqui, estações, também foi traduzida por festas. Então aqui no Gênesis, Deus estava mostrando que os sinais, os luzeiros no céu, eles apontavam os tempos de Deus. E quando você olha para as festas, você vai ver que todas essas festas elas eram regidas pelo ciclo da lua, né? Então aqui diz que a Páscoa é no dia 14. Só que o dia 14 ele tinha que ser contado pela lua. Então você tinha a lua nova. No primeiro dia, dali 14 dias mais ou menos, você ia ter a Páscoa. Depois, no dia 15, você tinha os ázimos. Todo esse ciclo era definido pela lua. Por exemplo, você tem aqui as trombetas, que é no dia 1º do 7º mês. Aqui você estava tendo o que? No dia da lua nova, estava dando exatamente isso daqui, porque na lua nova é que tinha o início do mês. Por isso que é dito que a lua foi dada para quê? Para as estações, para os tempos determinados de Deus. Então festa significa tempos determinados de Deus. Então a próxima parte que aqui é as primícias.
E essas primícias, elas estão ligadas com o quê? Com Pentecostes. Eu coloquei os 144 mil aqui, não foi para bonito, porque isso tudo aqui está apontando para nós, para onde? Para o Apocalipse. Quando você entende o Pentecostes e as primícias, você vai ter uma grande revelação com 144 mil. Porque Deus usou a expressão 144 mil, não foi para bonito, lá em Apocalipse, mas a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Quando você olhar para as primícias, é dito na lei o seguinte: Deus vai dizer sobre a festa das primícias o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra, apontando aí para a entrada na terra, que a gente viu que Josué entrou ao terceiro dia na terra, e o terceiro dia está apontando para onde? Para a ressurreição de Cristo. Fala aos filhos de Israel, quando entrares na terra, ou seja, no terceiro dia, que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este o moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. Está vendo a expressão aqui, no dia imediato ao sábado? Então, esse dia imediato ao sábado é aonde? É o domingo. Porque no dia imediato ao sábado, você vai ter o primeiro dia da semana, que seria equivalente aos dias de hoje aonde? O domingo. O sacerdote moverá no dia em que moverdes o molho e oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, o povo tinha que entregar aquela oferta das primícias, aquele molho das primícias, levar até o sacerdote, e esse apresentar no primeiro dia após o sábado um feixe de primícias para ser aceito diante de Deus. E o povo, nesse primeiro dia, no dia imediato ao sábado, o povo vai apresentar essas primícias no dia imediato ao sábado para que o povo fosse aceito. Então, por meio dessas primícias, o povo estava aí sendo aceito. E a gente sabe que Cristo, ao primeiro dia, aponta para a sua ressurreição. Então, Cristo morre na Páscoa, tira o pecado nos asmos e ao primeiro dia da semana aponta o que? A sua ressurreição. Então, quando Deus aponta essa ressurreição ao primeiro dia, Deus não está fazendo para bonito, mas está fazendo um link para você na lei ver que ao primeiro dia o povo seria aceito por meio das primícias. E quando Paulo vê essas coisas, você vê que ele tem uma revelação sobre isso. Quando você abrir em 1 Coríntios capítulo 15, versos 19 e 20, vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem. Então você consegue ver que Deus está nos dando uma revelação aqui. A ressurreição de Cristo aponta para o primeiro dia. Cristo foi feito a primícia dos que dormem, e isso aonde? É o primeiro dia. Então você percebe como Cristo aqui está sendo essa primícia que está apontada na lei? Porque Paulo chama ele de primícia dos que dormem, e ele é ressuscitado apontando para o primeiro dia. Então tudo isso está apontando para nós, para esse primeiro dia aqui, onde Cristo está ressuscitando. Então, assim como o povo na primeira aliança era aceito ao primeiro dia por meio daquele feixe de trigo, que era a primícia, assim também ao primeiro dia, Deus está apresentando diante do povo a sua primícia, que é Cristo. E por meio dessa primícia o povo está sendo aceito aqui. E Cristo fala em João: se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto, mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Então Cristo foi plantado, e aqui ele foi colhido como primícia dessa colheita. Agora, quando você contar, após o primeiro domingo, primeiro dia, eles tinham que contar 50 dias que ia cair no próximo primeiro dia, que ia ser no dia 50, que é o Pentecostes. Nesse dia 50, o Pentecostes, o povo tinha a obrigação de levar 2 pães até o sacerdote, e o sacerdote ia mover esses pães como oferta das primícias, como pão das primícias, como vai dizer o texto: trareis pães da vossa habitação como oferta alçada, 2 pães, os quais serão 2 porções de 1/10 da parte flor de farinha, eles deverão ser cozidos com o fermento dos primeiros frutos para o Senhor. Então esses daqui eram pães das primícias. Nesse ponto aqui, o povo tinha que entregar para o sacerdote 2 pães feitos dessa primícia. Então o povo ia colher essa primícia aqui. Daqui 50 dias, eles pegavam a farinha dessa primícia e fariam 2 pães que iam ser entregues diante de Deus. E o povo seria aceito por meio desses pães. Então 2 pães.
Quando você olhar para a lei, você vai ver que os pães apontavam para as 12 tribos de Israel. Tanto que dentro do lugar santo haviam 12 pães da proposição, e cada pão apontava para onde? Para uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, da mesma forma aqui, esses 2 pães vão estar apontando para onde? Para as 2 casas de Israel. Aqui no dia 1º era colhida a primícia. Dessa primícia se faria uma farinha, e desta farinha se fariam 2 pães, pães da primícia. Então, a gente viu que Cristo é a primícia. E esses 2 pães foram feitos das primícias, ou seja, feitos de Cristo. Então, por isso você consegue associar que esse pão aqui está apontando para o povo de Deus. E se são 2, ou seja, são as 2 casas de Israel. Agora, o mais tremendo desses 2 pães aqui é que você vê que eram 2 pães ungidos. Por quê? Porque todo pão que era entregue na lei, você vê que ele tinha que ser untado com azeite. Então você vai ver que na lei, quando se fazia os pães, você vê que aquele pão lá, já é fermentado, né? É um pão levedado. E os pães, eles eram feitos da seguinte forma: isto lhe farás para consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos, e pães asmos, bolos asmos, amassados com azeite, e ombreiras asmas untadas com azeite e flor de farinha. E essa expressão untado no hebraico é exatamente a expressão machar. E essa expressão machar, ela é praticamente a mesma expressão mashiach. É a mesma raiz, se escreve exatamente da mesma forma, que significa untar ou ungir. Então, esses pães aqui, eles estavam sendo untados com azeite, estavam sendo ungidos. Você está vendo 2 ungidos diante de Deus aqui sendo apresentado, sendo feito das primícias. Por isso que o Pentecostes é associado ao quê? Ao poder. Porque Deus estava mostrando por meio desses 2 pães aqui que o povo receberia poder. Porque esses 2 pães aqui estão recebendo a unção do óleo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Crucifixum, resurrectum, quidem, vidi. سلب وكعلم من الموت يماشى اليهود وكل ساكن القدس أشكرا شكاك ويش אתם מופתים בשמיים ובארץ נתת.